Quesada, uma observação aí desse clássico vencido pelo Palmeiras? Os palmeirenses estão comemorando bastante essa vitória, porque o Palmeiras é um time que está chegando. Alguns não colocavam há 5, 6 rodadas o Palmeiras na briga. Hoje a gente não pode imaginar uma briga pelo título sem inserir o nome do Palmeiras nesse contexto. Então, Inter, São Paulo, Palmeiras e o próprio Flamengo também. E aí o gol do Daverson, né? Uma falha na lateral, na marcação da lateral. E no cruzamento, o Daverson foi mais esperto que o zagueiro da equipe do Corinthians, o Léo. Agora, Quesada, quem é que deveria acompanhar o Marcos Rocha e não está acompanhando? É o Cleison ou é o Pedrinho? Me desculpa, eu tá vendo tanto jogo. O Cleison entrou logo depois aí desse... Não é o Cleison, né? É o Pedrinho, então. Mas o lateral também tem que estar aí nessa jogada, o Avelar, né? Porque o Marcos Rocha, ele fica exatamente entre os dois. Presta atenção, ó. Sim. Olha lá, ele tá entre os dois. Exato. Então, o Avelar não sabe se vai, porque aquele outro jogador lá do fundo, quem que é? O Pedrinho? Parece que é o Pedrinho. Ele tá chegando, então ele dá uma recuadinha. Porque se ele sai também, ele poderia deixar um buraco nas costas. Para mim, a maior falha nesse gol é a não marcação na saída da jogada em cima do Marcos Rocha. É verdade. Aliás, o Palmeiras fez muito isso, especialmente no segundo tempo. Essa bola da ponta para o meio. Tanto do lado direito como do lado esquerdo. Teve um lance que o William entrou fazendo fila da esquerda para a área. Teve uma bola na trave do Dudu também. Exatamente. Por que o Corinthians teve tanta dificuldade para neutralizar esse jogo? Não é porque foi hoje. Está sendo assim. No primeiro tempo, o Dudu começou na direita, depois ele veio para a esquerda. Ele foi para cima do Avelar. Foram poucas as vezes que o Avelar conseguiu ganhar alguma bola do Dudu. Depois inverteu. O Johan foi para a direita, o Dudu veio para a esquerda e o Dudu ganhou praticamente todas também do Mantuan. Ganhou porque o Avelar e o Mantuan são dois laterais fracos. Só por isso. Se fosse o Fagner e o Arana, as coisas seriam diferentes. O Fagner, né, que nesse momento não pode defender o Corinthians, e o Arana, que foi negociado na virada do ano. Olha, mas isso, perdão, Calheiros, é uma política do presidente do André Sanches, né? E, segundo ele, quem não está satisfeito vai embora. Eu acho isso um erro. Eu até sempre comparo com um filho nosso. Um jogador é um filho, é um patrimônio seu, no caso que é presidente do clube. O jogador é um filho. O filho seu chega pra você e fala assim: pai, é o seguinte, eu tô com o saco cheio de morar aqui em casa, vou pegar minhas coisas e vou embora. Fala assim: não, pera um pouquinho, vamos conversar, não é assim, vou embora. Tem que estar vendo. Você conversa com o filho, você não o deixa se distanciar, não é? O André só é exatamente o contrário. Quer ir embora, é só passar na minha sala que eu assino lá, só trazer o dinheiro que eu mando embora. Não é assim. Tem que zelar pelo patrimônio do Corinthians. Como é que se perde tantos jogadores assim? Como é que se perde o Rodriguinho do jeito que perdeu por um dinheirinho desse tamanhinho? Então, quer dizer, aí não tem o Arana, aí não tem o Fagner, aí não tem o Rodriguinho, aí não tem o Jô, aí não tem o Sid Clay, aí não tem o Balbuena. E o que o técnico pode fazer? Nada. Saiu, é o terceiro técnico do Corinthians nessa temporada. Tudo bem, o Carille saiu porque recebeu uma proposta e foi embora. Aí assumiu o Loss, saiu e agora vem o Jair Ventura. É muita coisa para um time que está acostumado a não trocar técnico e a ganhar tudo que vem pela frente. E a torcida está agitada, está nervosa, está inconformada. E com razão, porque se você perde competindo é uma coisa. Quando você perde sem competição, como o Corinthians está perdendo, o torcedor fica chateado com razão. E o campeonato ele está embolado ao ponto de, nesse momento, o Corinthians ter 30 pontos. O Corinthians está na primeira página ainda da tabela de classificação. É o nono colocado com 30 pontos, mas ele está a 6 pontos. Mas ele pode perder essa nona colocação, da zona do rebaixamento. Pode. O Corinthians hoje pode ser superado pelo Santos, né? E pelo Vitória. Vitória não. Só pelo Santos. E o Santos, se vencer o jogo contra o Paraná, vai passar o Corinthians com um jogo a menos, né? Enfim, bota a classificação aí, porque agora a gente já tem os jogos das 4 da tarde finalizados. Então vamos dar uma atualizada com esses resultados já finalizados. Olha aí, ó, Internacional e São Paulo, 49 pontos. O Inter, pelos critérios de desempate, é o primeiro colocado. Palmeiras, hein? Como a gente destacou aqui, terceiro colocado, pegou o elevador e subiu, né? 46 pontos. Flamengo, quarto, fechando aí o G4 com 44 pontos. Aí vem o Grêmio, ó, quinta colocação com 41, pode ter a companhia do Galo, hein? Porque o Atlético joga nessa segunda-feira contra o Atlético Paranaense.
Cruzeiro é o 7º colocado, seguido do Fluminense. Desculpa, Calheiros, é importante mencionar o seguinte, veja só, o Atlético Mineiro tem 38, se ele ganhar, ele vai a 41. Vai. Mas ele vai a 12 vitórias, então ele passa o Grêmio, que o Grêmio tem 11. Boa observação, senhor Mane, é isso mesmo. Vai ter um número de vitórias a mais que o Grêmio. Portanto, olha, um jogo fundamental para o Galo amanhã. Se ganhar do Furacão amanhã, o Grêmio já cai para a 6ª colocação. E o Galo, olha, a gente vai falar sobre isso. O Galo vencendo amanhã pode, quem sabe, encostar de vez também nessa briga no G4, hein? Na sequência, Corinthians é o 9º colocado com 30 pontos. Ali o Atlético Paranaense, tá, gente? Um equívoco ali, mas é o Furacão, com 30 pontos. Virando a página, olha o que eu falava, que sabe Sormani. Corinthians é o 9º colocado com 30 pontos, mas o Sport, que é o primeiro no Z4, tem 24. Quer dizer, são 2 rodadas. Se tudo der errado para o Corinthians e tudo der certo para o Sport, por exemplo, ou para o Ceará... Exatamente. Perdão, Calheiros, o Sport está com 6 vitórias. Isso. Vamos virar a página, produção, por gentileza? Eu sei que é chato pedir isso. Não, para a gente analisar o Corinthians. Para a gente ver exatamente quantas vitórias tem o Corinthians, e em caso de mais 2 derrotas do Corinthians, em caso de 2 vitórias do Sport, o Sport iguala o Corinthians. São 8. São 8. Corinthians tem 8 também. Aí entra no saldo de gols. Saldo de gols. Entra no saldo de gols. Exatamente. E ali times que, além do Corinthians, estão correndo esse risco, né? Santos, Bahia, o Vitória, o Botafogo e o Vasco. Né? Aliás, o equívoco ali na primeira página, na virada da página, estava Atlético Mineiro, é o América Mineiro. O América. O América empatou hoje com o Ceará, né? 0-0. Isso, é o América. Eu falei, Atlético? Não, apaga então tudo. América é o 10º colocado. E a gente está vendo o Atlético Paranaense que joga amanhã, pode chegar a 30 pontos também, se vencer fora de casa o Atlético Mineiro. Mas antes, o técnico do Corinthians, Jair Ventura, estreou com derrota. 1-0 Palmeiras, está falando ao vivo no Rodada. Nem troquei a escalação, nós demos sequência num trabalho que vinha sendo realizado. Acho que seria muito imprudente da minha parte fazer uma série de mudanças se eu não tive treino. Mas a gente precisa de tempo, mas nós não temos esse tempo. Nós já temos o Flamengo agora. Então a gente tem que reverter o quanto antes essa situação, estamos todos incomodados. E a respeito do jogo, um jogo como um clássico, né? de muita luta, muita entrega, principalmente o primeiro tempo mais equilibrado em termos de finalização, em termos de chances criadas, pouca chance, né? Os 2 goleiros trabalharam muito pouco, um jogo muito lutado. Eu falei muito no controle emocional desse jogo e nós tivemos, né? A gente sabia que tudo estava envolvido nessa partida. O time competiu, o time lutou, né? Marcamos bem, né? Mas tivemos dificuldades também na parte de organização e também de finalização, nós sabemos disso. Então agora é corrigir e a gente já virar essa chave para a gente ter a Copa do Brasil, que é um objetivo que está muito próximo para a gente conquistar o título. E o que o Corinthians pensa no campeonato é sempre a parte de cima. Um time com a grandeza do Corinthians só pode olhar para cima. Jair, tudo bem? Aqui atrás. Mesmo com pouco tempo, defensivamente o time até que se comportou bem hoje, apesar da derrota. Mas ofensivamente, como você disse, o Everton, assim, os 2 goleiros, mas especificamente o Everton não trabalhou. Você entende que o lado ofensivo vai ser o lado que vai te dar mais trabalho? E é possível na quarta-feira esse time responder melhor ofensivamente? Tem que responder, a gente trabalha para isso. O período de treinamento, de novo, vai ser muito curto, temos a viagem para o Rio. Né? Temos aí perdemos um jogador no jogo, né? A gente não sabe o grau da lesão, vai ser reavaliado. A gente não sabe se o Fagner ainda volta também, vai ser reavaliado. Pode ser uma baixa, que era a grande preocupação. Mas nós tínhamos um clássico e sabemos da importância do clássico, então a gente teve que correr riscos. Por isso alguns times acabam poupando jogadores, né? Mas agora é já virar a chave, levantar a cabeça, porque a gente não pode ficar de cabeça baixa, porque a janela já fechou. Se a gente achar que vai chegar reforços que vão, não, somos nós, é a gente que tem que resolver. Então o grupo sabe disso, tem que sofrer pela derrota, mas não se abater para estar de cabeça levantada e fazer sempre o melhor no próximo jogo. E nós somos responsáveis por sair dessa situação. E é assim que nós vamos fazer. Jogo a jogo, quanto mais tempo para a gente trabalhar vai ser melhor, mas a semana cheia só lá na frente. Enquanto isso a gente vai dando apoio, passando confiança, que com confiança a gente possa sair dessa situação, porque qualidade a equipe do Corinthians tem para isso. Jair, bem aqui no meio. Boa noite. Você está pegando uma herança aí de um time que vem de 8 derrotas nos últimos 9 jogos como visitante, já contando esse jogo de hoje. Isso só pelo brasileiro, ainda teve a derrota em Santiago para a Libertadores. Quer dizer, é um time
que agride pouco como visitante e perde muito, né? Não consegue nem mesmo jogar por pelo menos um ponto ou pelo empate. E vem aí pela frente um mata-mata que começa fora de casa. Então, talvez tentar, e parece que a análise do Corinthians, né, dos jogadores da eliminação da Libertadores, é que perdeu a classificação por causa do primeiro jogo que foi fora. Então, é tentar se manter vivo para o segundo jogo, tentar sair do Maracanã ainda vivo. E, se você me permite uma segunda, faltou um pouquinho de experiência para o Mantuan, porque ele pediu substituição, mas se ele tivesse caído, se tivesse recebido o atendimento, talvez o gol do Palmeiras não saísse, se o jogo tivesse parado naquele momento. Foi um lance meio complicado, porque chegou o banco que ele pede, eu olhava para ele continuava normal, correndo. Não experiência, né? A gente não pode julgar o menino. Mas, assim, de repente, uma outra atitude. Não que não seja falta de experiência. Mas era só fazer o sinal, né? Que é universal, e ele acabou não fazendo, e aquela dúvida, segura, vai. Alguns falavam que ele continua, outros não. A gente acabou, quando eu já estou chamando o Cleison, né, a gente acaba sofrendo gol. Quase não vi o gol, que eu estava conversando com o Cleison que ele ia entrar ali no Pedro, né? O Palmeiras estava explorando muito bem esses dois corredores, né, com essas inversões, essa bola longa, principalmente lá com o Dudu, né? E acabou a gente tomando um gol pelo outro lado, um cruzamento de muito longe, né? A bola passa embaixo da perna do Avelar. O Léo chega quase para tirar a bola, acaba errando e a gente toma o gol, enfim, isso não vem ao caso. Sobre o Mantuan, de repente, é um aprendizado. Acho que não falta de experiência, mas um aprendizado que ele é jovem e com certeza não deve repetir essa situação. E sobre nós jogarmos fora e voltar vivo, nós temos que saber que são 2 jogos, né? Nada lá vai estar definido, tanto como uma vitória nossa, como uma vitória do Flamengo. Nós vamos ter que nos encararmos de novo em mais uma partida, mas lógico que a gente conseguiu um resultado fora é muito importante, né? Eu disputei algumas vezes, até contra o Colo-Colo, quando eu disputei foi assim, e a gente sabe que trazer para nossa casa, que o Corinthians jogando em casa com a força da torcida, a gente sabe que nós somos fortes como eles também são. Então vai ser um duelo de 2 jogos, e aquele que for superior vai conseguir a classificação, e nós vamos trabalhar muito para que o Corinthians possa conseguir essa classificação para a final. Jair, são 2 perguntas, por favor. A primeira ainda em cima sobre o ataque. Você, até na sua entrevista coletiva de apresentação, falou que acompanhou os jogos do Corinthians e o melhor momento do Romero no ano foi de centroavante, foi como camisa 9 dentro da área, claro, se deslocando um pouquinho, mas fazendo muitos gols. Você, claro que, repito, não teve tempo de trabalho, mas acredito que pode ser uma opção mais para frente, já que o Roger e o Jonatas ainda no ano não corresponderam e o Matheus Matias não teve oportunidades. Essa é a minha primeira. E a segunda, eu até faço a pergunta porque pintou uma informação e eu repasso para ver se você pode confirmar para a gente ou não. Você trabalhou no Santos, tem alguns jogadores da sua adoração, da sua preferência. Claro que a janela fechou, o Corinthians não vai conseguir contratar agora, mas que Léo Cittadini e Fernando Medeiros seriam um reforço já focando na temporada que vem. Foi algum pedido seu? Isso realmente aconteceu ou apenas um rumor? Vou começar pela segunda. A gente não tive nem tempo de falar em reforços. E eu falei na minha apresentação que antes de pedir reforços, eu olho sempre primeiro para dentro. Eu olho para o nosso grupo, eu olho para a base, e dentro de uma carência, não só no nosso elenco, mas também da base, a gente começa a olhar para fora. Então, não houve nada disso sobre esses atletas do Santos. E a outra pergunta, lógico, tem chance deles jogarem sim, principalmente com a saída do Roger, né, que não pode jogar a Copa do Brasil. O Jonathan estava um tempo parado, né, a gente tem que adquirir a melhor forma, então é uma situação que pode ocorrer sim dentro de uma necessidade. Jair, depois de 1 mês e meio estrear pelo Corinthians e diante do maior rival, né? Como é que ficou a questão da ansiedade? A gente tem imagens várias vezes em campo, você não ficava na área delimitada dos técnicos, você quase estava invadindo e pisando no gramado mesmo, e esse encontro com o Felipão, né? O que ele falou para você? Especial você encontrar o Felipão, você poder ser adversário dele. Muitos falavam na minha estreia como treinador, né, na minha efetivação, na verdade, em 2016, e vocês podem pegar aí as minhas declarações, se o momento era dos jovens treinadores ou dos mais experientes. E eu sempre falei que tem que ser uma junção, né, o mercado tem que ter o que tem de melhor. E o Felipão é um dos melhores, né? Tudo que ele já ganhou, o que ele representa, ele vai ser sempre uma inspiração para todos nós. Então é uma situação à parte, né, enfrentá-lo. E a outra pergunta, a ansiedade, a gente com o tempo começa já a ficar mais acostumado, mas eu sou esse treinador que joga junto mesmo, né?
Inclusive, quando a bola entra, a gente está quase ali dando um carrinho, dando um chute, jogando. Eu costumo ser assim na beira do campo. Mas a gente tem que ter, né? Se a gente não ficar também com esse friozinho, mas tem que ser equilibrado para que você não entre no calor do jogo e você não consiga visualizar e tentar fazer uma estratégia melhor. Então, eu tento ser sempre equilibrado ali para estar jogando junto, mas ao mesmo tempo estar lendo o jogo, que é a maior responsabilidade do treinador. Jair, boa noite, esquerda. Você tem 2 jogadores de patamar acima como volante, que é o Gabriel e o Ralf. E o Gabriel vinha jogando, né, com o Loss, também com o Carille, como titular, e hoje você optou pelo Ralf como titular, que é o ídolo da torcida, mas vinha sido preterido pelo Gabriel. Queria que você falasse, pretende manter o Ralf como titular ou fazer esse revezamento entre os dois na posição? Tem a possibilidade de tudo. O Ralf fez um grande jogo, o Gabriel já é um jogador que jogou comigo na equipe do Botafogo, que eu conheço bem. Hoje ele entrou na lateral também, ele jogou uma final de Carioca com a gente na lateral. Eu sei que a gente conhece e sabe que ele pode dar ali também, mas lógico que é uma adaptação por uma necessidade, por conta da saída do Mantuan e por conta da saída do que nós perdemos o Fagner. Mas o Gabriel pode atuar e pode atuar os dois juntos também, e dependendo do que a gente está pensando para o jogo, ganha o Corinthians, que está bem servido, né? E o Douglas também, que vem fazendo grandes jogos. A gente sabe que os maus resultados, quando não vêm, acontece de perder confiança do grupo, né? Você chegou agora, você já conseguiu identificar o quão abalado está a confiança desse grupo? Com certeza, você foi muito bem não na sua pergunta, mas na sua afirmação. É lógico que a gente está falando de 8 jogos, 9 jogos, 8 derrotas. Lógico que isso acaba interferindo. Então é um trabalho também do treinador da gente reverter essa situação. Nós conversamos sobre isso. Eu não sou muito de falar, principalmente pós-derrota, mas tem horas que quando eu enxergo que a gente tem que atuar e a gente vai levantar esse autoestima, a gente não pode perder essa confiança, principalmente quando sofre o gol, a gente não teve muito poder de reação, porque já começa, a mochila está cheia, né? A gente fala isso, a mochila está cheia, de novo, a gente joga, vai e sofre, então a gente tem que reverter o quanto antes, e eles sabem disso, né? Já houve troca de treinador, os jogadores que saíram não vão retornar, os companheiros. A gente não adianta ficar se apegando nessas mudanças, porque os responsáveis por reverter essa situação somos nós. E somos nós, então nós vamos reverter essa situação, porque não tem outra maneira. Jair, boa noite. Boa noite. Eu queria saber o que você via do Corinthians e pensava do Corinthians quando você estava do lado de lá, que você pôde constatar agora dentro do clube. E emendando, o que você acha que você vai ter mais dificuldade nessa caminhada? É complicado, porque se eu falo de os pontos que a gente tem que melhorar, parece que eu estou transferindo responsabilidade para setores, e a gente sabe que não é assim, é um esporte coletivo, né? A gente fala quando o time marca muito bem, mas essa marcação começa lá da frente. Então, quando a gente está criando pouco, não pode só botar a culpa nos meias. Quando está fazendo poucos gols, botar só a culpa nos atacantes. Tem diversos clubes que têm artilheiros em todas as posições, que atacante não vive em bons momentos. Eu sei, mas automaticamente essa resposta eu não posso te dar, porque é uma avaliação nossa interna. E eu trabalho muito de uma maneira que não é expor os meus atletas. Então, a gente sabe onde tem que melhorar, mas isso vai ser conversado e a gente vai trabalhar internamente para que a gente possa estar melhorando os nossos pontos falhos. Fechou? Gente, boa noite. Informações do Corinthians, que perdeu na estreia do técnico Jair Ventura, com o repórter Diego Bertozzi. Ótima noite para você, Bertozzi. Valeu, Jackson. Ótima noite para você também, companheiro. Não bastasse a estreia contra o maior rival do Corinthians, o técnico Jair Ventura, na quarta-feira, já terá outra pedreira pela frente, semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo no Maracanã. O time já se reapresenta amanhã no CT Joaquim Grava, um trabalho regenerativo para os titulares, vão ficar na academia, enquanto os reservas devem ter uma atividade com bola, e na terça
terça-feira, sim, o único treino que o Jair terá para comandar o time, preparar a equipe para essa partida de ida da semifinal da Copa do Brasil contra o Flamengo lá no Maracanã. O Jair Ventura, que percebeu em poucos dias de trabalho, em 3 dias de trabalho à frente do Timão, ele já percebeu que não será a parte tática suficiente para arrumar a casa. É preciso entrar em ação. O Jair Ventura, psicólogo, ele disse que a mochila está cheia. Em 9 jogos como visitante, o Corinthians acumula 8 derrotas e os jogadores estão incomodados, a comissão técnica também, e ele falou que cabe a ele, técnico, e a comissão técnica reverter essa situação, amigos. E confusões e polêmicas à parte, dentro de campo, uma vitória inquestionável do Palmeiras, né? Palmeiras muito superior no clássico hoje, né? Nenhuma dúvida. E 1-0 acabou sendo até pouco, ou exagero falar isso? Não, o Palmeiras teve 60 e poucos % de posse de bola, o time que sempre buscou. Teve uma certa dificuldade para furar o bloqueio do Corinthians, isso é fato. O Daverson não foi tantas vezes acionado assim no primeiro tempo, mas aquela história, o time que vai buscar esse espaço, uma hora encontra. E aí a jogada que justamente culmina no gol do Daverson, numa falha de marcação do Corinthians pelo setor esquerdo, né? Com o Pedrinho e também com o Avelar, que simplesmente ficam olhando ali o Marcos Rocha fazer a jogada, fazer o cruzamento e o Daverson ganhando do zagueiro Léo para mandar para o fundo da rede. Mais do que merecido, incontestável a vitória do Palmeiras hoje contra a equipe do Corinthians. Um time que só se defendeu a maior parte do tempo e o outro que buscou, com certa dificuldades, pela postura do adversário, a vitória e no final conseguiu. Rodrigo Bueno vai falar também sobre como ele analisa essa vitória do Palmeiras, mas antes vamos abrir espaço aqui para personagens do clássico. Jackson Pinheiro na zona mista ouviu jogadores do Palmeiras e também do Corinthians. Você acompanha agora aqui no Rodada Fox. Eu acho que a gente já demonstrou, acho que ele quer esse dele. Corinthians, a gente veio, lutou, se dedicou dentro de campo, sabia da dificuldade que é jogar aqui. E o sistema defensivo funcionou, né? Acho que tentou neutralizar eles. E acabamos, acho que o ponto positivo foi que acho que a equipe lutou, se dedicou, a gente sabe da fase, do momento que a gente está passando. A gente está lutando e a gente sabe que logo isso aí passa. Já quarta-feira tem mais um jogo difícil. A gente sabe da nossa capacidade, sabe o que a gente pode fazer para melhorar e para sabendo que é uma competição diferente. Estamos com a cabeça agora e pensar nesse jogo. Não dá para ficar lamentando a derrota, tirar de lição as coisas que a gente deixou de fazer, para que a gente corrija no próximo jogo que a gente faça e o que a gente fez de errado aqui, para que a gente tire de lição e corrija. Então, acho que todo mundo tem que pensar, acho que tem que se concentrar o que a gente tem que fazer para a gente sair dessa situação. Então, acho que é isso. Henrique, eu queria que você falasse. É um jogo difícil. A gente não pode ser hipócrita também e falar. O Palmeiras vive num bom momento, vem numa sequência muito boa de vitórias, vem bem, mas eu acho que não foi um jogo de uma equipe só, lógico. Eu acho que o Palmeiras foi um pouco superior do nosso time, mas a gente tentou, lutou e infelizmente não conseguimos. Num lance acabamos tomando o gol e não conseguimos criar e ir em busca do empate. O que já deu para notar de diferença do Corinthians hoje do que vinha sendo com o Osmar? Não, acho que é difícil porque são 2 treinos, mas eu acho que eu vi um time um pouco mais compacto, mais próximo. Eu acho que pode ser que os jogos a gente vai ver o Corinthians jogando por uma bola, jogando. Eu acho que às vezes quando você não toma o gol, a chance de ganhar é maior. Eu acho isso e sempre prego isso. Então, acho que conseguimos em alguns momentos controlar a bola, sair com velocidade nos contra-ataques, mas jogamos com uma equipe que vem num grande momento. Assim, não tivemos tantas oportunidades. Eu acho que o lance do Henrique que foi um lance mais claro, assim, que poderia ter conseguido um empate assim, mas nós temos que trabalhar para melhorar, temos que sair dessa situação. Temos um jogo na quarta-feira que é um outro campeonato, um campeonato completamente diferente, mas depois na sequência temos 2 jogos em casa. Esses 2 jogos a gente não tem que olhar o adversário, a gente tem que buscar 6 pontos nessas 2 partidas. Tá aí o Cássio, né? Esses 2 jogos que o Cássio se refere, né? Em casa, na sequência do Brasileirão.
justamente esporte e internacional. Claro, antes internacional na quarta-feira, Copa do Brasil, né? Aliás, os 2 jogos aqui nos canais Fox Sports. Você vai acompanhar Palmeiras e Cruzeiro e claro que você vai acompanhar também Flamengo e Corinthians. Rodrigo Bueno, nenhuma dúvida, né? Acho que inquestionável essa vitória do Palmeiras sobre o Corinthians hoje. Agora, difícil é você notar alguma diferença, né? Porque o Jair Ventura não teve nem tempo para treinar. Não, né? Agora você vê, né? Era tão, digamos, previsível essa superioridade do Palmeiras, a gente não sabia o placar do jogo, qual seria. Sim. Mas era notório que o Palmeiras ia dominar as ações, ia controlar o jogo e que o Corinthians ia fazer o que o Cássio falou. Ficar compacto, quer dizer, ficar fechadinho e jogar para uma bola. O que você espera agora com essa modificação? Não deu para perceber muita coisa, 2 treinos apenas, mas deu para ver que o time está mais compacto e agora a tendência é jogar por uma bola. Quer dizer, para um time com a história, a grandeza do Corinthians, contra o Palmeiras, que é o maior rival, ou contra adversários mais frágeis, né? Um time com o Corinthians depender só de uma bola, realmente fica muito difícil. Não é tão diferente do que já foi, né, por exemplo, com o Carille. Eu não acho. O Carille, em alguns momentos, mostrou mais repertório, né? Tinha mais coisas acontecendo. E acho que é um desafio para o Jair Ventura, que tinha uma boa bola parada no Botafogo, o time com contra-ataque em velocidade. O Corinthians precisa melhorar o seu repertório para conseguir alguma coisa. Tem gente que fica vendo mais pro o copo meio vazio, o Corinthians com perigo de rebaixamento. Eu não vejo assim. Para mim, o Corinthians é um time para ficar do meio da tabela para cima. Onde está agora? Ansiando por G7 ou G8 ou G9 para tentar ir para a Libertadores. Seria um final de ano bacana, tranquilo. Quem sabe com a possibilidade do título da Copa do Brasil. O que eu não acredito muito com esse discurso. Se você vai enfrentar um Flamengo numa semifinal, que é um time mais capacitado, mais talentoso, e especialmente numa final, quem sabe esse mesmo Palmeiras, você imagina a final, né? Pode ser o Cruzeiro do Mano Menezes, também é copeiro e tal. Mas encara, passa pelo Flamengo. O Flamengo que é favorito. Chega na final com o Palmeiras, vai fazer o quê? Vai fazer um jogo diferente desse? O que o Corinthians pode evoluir até uma hipotética final com o Palmeiras para fazer? Eu, sinceramente, nem com 20 treinos do Jair Ventura, acho que essa possibilidade? Eu vejo essa possibilidade. Porque é uma diferença clara técnica. O time reserva, alternativo, misto, sei lá o que, do Palmeiras, é superior tecnicamente. E o futebol, por mais que as pessoas tentem complicar alguma coisa, o futebol ainda tem uma certa lógica. Normalmente, quem é melhor vence. É o esporte mais sujeito a zebras e surpresas. Mas também é um esporte... Às vezes ele é simples. É a coisa mais simples. O Palmeiras venceu hoje o Palmeiras por 1-0, foi pouco. O que o Dudu jogou de bola, meteu uma bola no travessão, o William dando caneta na ponta esquerda, dando uma assistência, era para ter saído 3-0 hoje pro Palmeiras, tava ok, não era exagero nenhum. Parabéns ao Palmeiras, que fez um grande clássico aí, apesar do resultado magrinho, mas foi superior ao Corinthians, 1-0. E o Palmeiras tá ali, hein? Tá a 3 pontinhos da dupla Internacional de São Paulo. Tá de olho também, tá muito vivo e muito forte na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Palmeiras que na sequência no Campeonato Brasileiro serão 2 jogos fora de casa, hein? O Palmeiras vai encarar o Bahia na próxima rodada em Salvador. E depois, na sequência, também fora de casa, vai enfrentar o Sport no Recife.